Pedir licença para falar de algo que eu aprendi com um querido, né, que chama Pastor Mauro, sobre a sinceridade. Né? No mundo antigo, os vasos eram fundamentais para a vida humana. Né? Serviam como panelas de barro, né? Recipientes que abrigavam alimentos, água, representando a frase lapidar do início humano, né? Do barro viemos. O oleiro era essa profissão destacada por trás da arte da fabricação e muito citada no Evangelho. Né? Por isso que o grande oleiro cuida dos seus vasos, né, de barro, que somos todos nós. Né? Se no processo de fabricação do vaso, do processo de calor, o vaso apresentasse alguma rachadura que poderia ou deveria invalidar o produto, pois se você cozinhasse algo num vaso assim, ele poderia se romper naquela rachadura que era disfarçada com cera. Alguns oleiros, sem escrúpulos, passavam cera na fenda, na rachadura, para que ficasse imperceptível. E o estrago só era percebido depois, pelo aquele que comprava o vaso, ia utilizar, e ele se rachava por pouco, exatamente naquele ponto frágil, na rachadura escondida pela cera. Sinceridade, portanto, a origem da palavra, a etimologia, é uma virtude que vem da cera, né? Quando o oleiro não usa a cera para disfarçar o erro, sendo, portanto, sincero, sem cera. Se você tem rachaduras pequenas na tua psique, no teu jeito de ser, comportamento, pensamento, atitude, é uma reflexão a se fazer, né? Se você usa ou não cera para disfarçar essas rachaduras. Ou se você só vê as rachaduras nos vasos alheios, como quando Jesus se refere a vermos o cisco no olho do outro e não vemos uma trave, um travessão no nosso próprio olho. Quando ele diz na passagem dos Evangelhos que é para a gente aprender a não julgar. Isso me lembra uma carta, a carta de Tiago que está nos Evangelhos da Bíblia, né? Quando ele diz, confessai-vos uns aos outros os vossos pecados. Confessai-vos os vossos pecados. Numa postura de assumir erros sem medo dos julgamentos. Eu vou pedir licença para dizer que eu convivi por semanas, mais de mês, né, com queridos religiosos evangélicos. E além do louvor, que é uma coisa arrebatadora, é um avivamento da própria alma, né, eu aprendi sobre o testemunho, que é essa virtude da sinceridade. Quando eles assumem erros que cometeram, vícios que tiveram, e a reviravolta quando curaram essas mazelas, quando cruzaram com a vida do Cristo, aprendendo a amar Jesus de uma forma direta e pura. Aqui não vai juízo de valor, que é melhor ou pior, né? Não é a religião que traz isso, nem a religiosidade, mas sim o teu canal, né, com o superior. Dê a ele o nome que você queira dar. Mas um canal aberto, franco, sincero, sem cera. Né? Para mim foi um choque, porque eu cresci num ambiente, numa religião, no caso é a doutrina espírita, um movimento, né? Não uma religião, que era parecida com as práticas antigas dos nossos irmãos católicos. Diante de um erro dos irmãos católicos, historicamente, eles se confessavam apenas ao padre, baseado nessa passagem da carta de Tiago, confessai-vos, mas não uns aos outros, né? Confessai-vos somente a um. Isso ainda existe aqui e acolá, não estamos tirando a virtude de que isso possa ser, né? E o bem que possa causar, mas hoje em dia, de forma moderna, né? Esse confessionário são as salas de terapia dos psicólogos, né? Até dos psiquiatras. Né? Hoje não são os padres que ouvem, né? Confessionários são essas salas de tratamento de saúde importantes, fundamentais no mundo que avançou. Mas a minha geração não foi educada para assumir erros ou me confessar de público, como é um testemunho. Se alguém o fizesse, da minha geração, da minha laia, seria julgado e afastado das suas posições e convívios. Então a gente se escondia. Eu vi isso acontecer muitas vezes com pessoas que eu admirava, que são pessoas extraordinárias. E eu passei a admirar mais ainda depois que essas pessoas, diante de erros cometidos que foram descobertos, viram a solidão bater a porta quando os amigos todos da mesma religião se afastaram dele ou dela. Né? Então hoje eu digo com calma do quanto errei,
do quanto meu orgulho preponderou sobre a minha humildade em muitos momentos da minha vida. A ilusão do vício sobre a saúde da alma. E aprendendo com os anjos dos testemunhos, não tenho mais vergonha de quem eu sou, de quem eu fui. Aprendi com essa minha nova relação com o Rabi e passei a amar como nunca antes, porque eu não o conhecia como devia. Sinceridade vem de cera, viver sem cera. Sinceridade, seguir adiante. Para os espíritos é seguir com aquele amor ágape, dos 3 tipos de amor das traduções gregas, filos, o eros, o ágape, esse amor superior que Paulo descreve, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, que segue adiante. Então, não julgar e não tendo medo dos julgamentos alheios. Isso eu aprendi com o vaso da sinceridade. Isso eu aprendi com os testemunhos. E quero compartilhar aqui com os amigos. É isso.